7, o momento em que o profeta se encontra na presença do Senhor. E diante daquela visão, ele vê a cena da glória de Deus e ao mesmo tempo ele olha para si mesmo, para a sua imperfeição, para a sua pequenez, e ele é tomado de uma profunda percepção de imperfeição, de pecado. Ainda que seja um profeta do Senhor e um profeta que está pregando a palavra de Deus de modo íntegro em dias de corrupção, mas não há ninguém que seja tão íntegro como o Senhor. Não há ninguém que seja tão santo como o Senhor. Até o profeta, o grande profeta Isaías, ao se deparar com o Senhor, ele disse: ai de mim! Ele é tomado de angústia pela sua impureza, até que o texto diz que da parte do Senhor é enviado uma brasa para tocar na sua boca e o perdão do Senhor, a iniquidade ser tirada, porque o Senhor foi a ele e perdoou a sua imperfeição. Ele tem a palavra do Senhor de que ele poderia ficar diante do Senhor e ficar em paz, porque Deus havia perdoado o seu pecado. Mas o trecho agora da leitura que nós vamos nos ater a partir do versículo 8, fala um pouco sobre aquilo que seria a sua missão, que de fato foi a sua missão de pregar a Israel nesses dias pré-cativeiro babilônico. Isaías 6, verso 8 ao verso 13, a palavra do Senhor diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Imagine um profeta se encontra com o Senhor e é tomado de angústia, e logo o Senhor diz que ele pode ficar em paz, o Senhor o perdoou, e ele diz: eu quero enviar um pregador, um profeta ao povo, e quem pode ir por nós? E Isaías diz, como um servo que quer servir, que está pronto a servir, ele diz: eu estou aqui para servir, Senhor. E o Senhor disse: eu vou lhe enviar, só que você vai pregar, e quanto mais você pregar, mais o coração desse povo vai ser endurecido. Você não vai lidar com grandes conversões. Você não vai lidar com um grande quebrantamento. Na realidade, a sua pregação vai promover mais endurecimento. Os olhos dos cegos serão mais e mais fechados. Com a sua pregação, os ouvidos serão endurecidos. Isaías diz: mas Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Ele diz: até que seja totalmente devastada a terra. O apóstolo Paulo vai usar esse texto lá em Romanos para dizer que foi exatamente isso que o Senhor fez como punição para a nação de Israel, porque eles não estavam ouvindo a voz do Senhor, eles estavam endurecidos. Nesse momento, meus irmãos, em que nós, no culto, paramos para refletir sobre a importância de confessar os nossos pecados ao Senhor, esse texto nos fala muito bem o quanto o Senhor, meus irmãos, Ele não precisa de nós. O grande privilégio para nós é nós estarmos perto do Senhor. E nesse contexto, quando o Senhor quis punir a nação de Israel, Ele disse: eu vou fechar os olhos deles. Esse texto ele não é apenas citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, mas ele é citado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 13. Quando o Senhor, depois de ensinar por parábolas e ninguém entender, as pessoas perguntaram: mas Senhor, por que tu ensinas por parábolas? Ele disse: é para que se cumpra a profecia de Isaías. Eu estou aqui exatamente para isso. Eu vou pregar e eu não quero que eles entendam.
Porque eles desagradaram de tal modo ao Senhor. E o Senhor, como punição, está fazendo com que eles não conheçam a sua pessoa. Privar as pessoas do conhecimento de Deus é um dos juízos do Senhor. Conhecer mais o Senhor é um dos seus atos graciosos. Quando o Senhor se deixa conhecer, porque o conhecimento do Senhor não é um processo intelectual. O Espírito do Senhor ensina ao nosso espírito. Isso é graça do Senhor. Mas quando o Senhor quer derramar a sua ira, Ele nos faz não conhecer as suas maravilhas. Nós podemos ficar com pensamentos ignorantes, pensamentos turvados e acharmos que estamos com os melhores pensamentos, as melhores ideias. É a ira do Senhor. Ele não está deixando se conhecer. Um texto que eu costumo citar é o texto de Êxodo, capítulo 33, quando Moisés teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor, e o Senhor disse: o que você quer, Moisés? Ele disse: eu quero conhecer mais da tua glória. Então vamos orar, vamos confessar ao Senhor as nossas faltas.